Prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai trazer mais uma palavra abençoada para o coração de vocês. Amém. Essa semana a gente escolheu a palavra de Saulo, que depois veio se tornar Saulo. Então a gente vai fazer a leitura com vocês e refletir alguns tópicos, né, dessa leitura, o que ela vem ensinar pra gente. Fica com a gente até o final desse vídeo. E eu vou iniciar a leitura, ela fica em Atos 9. A gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso para exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-lo e levá-lo a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram que levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por 3 dias, e durante esse tempo não conseguiu nem beber nem comer nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Sim, Senhor, ele respondeu. Levanta-se, vá à rua direita. Quando chegar lá, à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá, orando. Acabou de ter um sonho, em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele, para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam deste homem e das coisas terríveis que ele tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui, com documentos do sacerdote principal que autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: Não discuta. Eu escolhi como um representante pessoal entre os judeus, outros povos e reis, e agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou, o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante à escama dos olhos caiu de Saulo, e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Ei, ai, ai, hein? Palavra poderosíssima. A gente começa aqui já entendendo que Saulo depois veio se chamar Paulo, né? O maior escritor da Bíblia, aquele que disse: Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, né? Então a gente vê que ele perseguia o povo cristão, mas depois virou um seguidor de Jesus, né? A gente pode analisar, observar que, como se diz, a nossa vida tem uma rota antes e uma depois de Jesus. Eu falo por mim, eu criticava muitas vezes os evangélicos, o pessoal que era crente, fala: nossa, lá vai uns doidinhos da vida. E quando Jesus pega a gente muda a rota, né? A gente vê que Saulo passou a vida toda, estudou bastante, ele era lá, fazia parte dos sacerdotes da alta escala e começou a perseguir o povo de Deus. E a Bíblia fala que Ananias temia ele, né? O pessoal, todo mundo ouviu falar de Saulo, falou: vem ele para nos matar. E quem ele veio a se tornar a ser, né? O que Deus pode fazer com a nossa vida. Exatamente. Esse texto, ele é impressionante, né? Esse texto, ele mexe muito comigo. Ele quebra o meu coração, ele me confronta. Já chorei muitas vezes, confesso que eu já chorei muitas vezes lendo essa passagem, porque eu acho que como a gente é pequeno diante da graça e da misericórdia de Deus, né? Porque é isso mesmo que você estava falando, né, Fê?
eles estavam orando para que ele não chegasse na cidade, né? E eu fico meditando nesse texto, né? O que Deus viu nele, né? O que Deus viu, o que fez Deus fazer com que mandasse um profeta lá na casa dele, no lugar que ele estava, na realidade, né? Para que ele fosse chamado, né? E a parte que Ananias chama ele irmão, né? É como se algo ali, a hora que ele pisa aqui naquele ambiente, né? Já movido pela palavra que Deus tinha dado. E que para Deus nada é impossível mesmo, né? Esse texto me pega porque muitas vezes a gente olha pessoas, né? Que a gente quer que sejam salvas, alcançadas pela graça do Senhor, pela palavra, né? E a gente acha que é impossível, né? A gente pensa quanto que essa pessoa já não fez, né? Será que Deus pode? Será que Deus quer, né? E esse texto para mim é uma confirmação de que Deus pode e quer, né? A motivação certa na coisa errada, né? Porque Paulo, ele era motivado, né? Pra coisa errada, né? E Deus queria chamar ele pra motivação certa daquilo que ele tanto cria, estava disposto a morrer por aquilo. A gente pode tirar, vamos lá, destrinchando um pouquinho o texto, tirar duas reflexões, né? Primeiro, o olhar de Ananias para Paulo, vamos deixar para a segunda colocação, mas o que Paulo se tornou ao decorrer da vida, né? Ele virou um perseguidor de cristãos. E trazendo a analogia para nossos dias, a gente vai se transformando tudo aquilo que a gente enxergou, tudo aquilo que os nossos pais nos ensinou, tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, vai ficando mais velho, que é tudo aquilo que a gente aprendeu no trabalho também, tudo aquilo que nos passaram na infância. E a gente vê que Paulo não era o que Deus projetou para ele ser. E nas nossas vidas, nem sempre, ou quase nunca, né? Eu não sei, eu ainda não sei, né? Se eu já sou o que Deus projetou para mim ser. Então a gente vive nessa inconstância da vida, nessa inconstância na nossa mente. Será que eu estou sendo tudo aquilo que Deus, sabe, desde o meu nascimento, Ele me projetou para ser? Eu costumo dizer que eu comparo que a gente vai escrevendo a nossa história, né? A gente escreve um livro. E Deus já tinha um livro escrito sobre o que era pra gente ser. E acredito que lá no grande dia Ele vai abrir os 2 livros e vai falar, nossa, tomara que não no meu caso, tá? Tá tão longe o que eu escrevi pra você ser com o que você é. Isso seria o lado ruim. Ou, eu sempre oro, né, Senhor, que eu possa fazer a tua vontade, que eu possa me aproximar daquilo que o Senhor me assim, fez eu nascer pra ser. Pra que quando Ele abrir o livro, eu falo, não, tem bastante escorregada, né? Que a gente é pecador, a gente é humano. Escorregou bastante, mas está bem próximo do que eu projetei para você ser. E, infelizmente, na nossa vida a gente vai andando por caminhos que muitas vezes nos distancia do que Deus quer. Muitas vezes nós nos distanciamos do próprio Deus, do nosso relacionamento com Ele. E acredito que Ele nos projetou, todos nós, com um propósito. Todos nós temos um propósito. E o propósito é o que nos dá paz, mesmo perante a dor. O propósito é o que nos traz, sabe, aquele refrigério, mesmo diante da tempestade, mesmo com o mundo acabando. Quando Deus nos deu um propósito e a gente chega perto desse propósito, a paz é maior do que o mundo pode nos oferecer. Porque a Bíblia vai contar a história de Paulo lá para frente. Eu costumo dizer nas minhas palavras que o pau torou para cima dele. Sim. As coisas não foram fáceis. Aqui ele já foi designado, tanta dor que ele sofreu, mas o quanto aquele homem tinha paz. O quanto aquele homem entendeu, e o próprio Jesus falou para ele, o seu propósito é esse, segue por esse caminho. E ele voltou a ser aquilo que Deus projetou para ele ser. Que isso possa ser na minha vida, na sua, na nossa. Aleluia. Que a gente chegue mais próximo, o possível. Aí comparando os meus 2 livros, né, com o que Deus escreveu pra gente, com o que é pra gente ser. Amém. Amém? Amém. E isso que você está falando, né, Fê, que a gente muitas vezes vai por caminhos, né, e que tomara que no grande dia, em nome de Jesus, eita glória, a gente Deus consiga ver aquilo que Ele projetou pra gente e aquilo que a gente fez e que sejam coisas equivalentes, né. Mas uma oração que eu sempre faço, né, como eu disse, esse texto ele mexe muito comigo, uma oração que eu sempre faço é que a gente seja alcançado por essa graça e por essa misericórdia. Essa mesma graça, essa mesma misericórdia que Deus teve na vida dele de enviar um profeta lá na casa dele para falar, olha, eu quero a sua vida, eu amo você, sabe? Eu oro para isso, para que se algum momento aquilo que a gente for não foi condizente com aquilo que Deus quer, que a gente seja alcançado por essa graça, por essa misericórdia, né? E como eu disse, né?
Muitas vezes, se você não crê mais na conversão daquela pessoa, que você vê que ela já foi longe demais, né? Esse texto é a confirmação que para Deus nada é impossível, né? Quando a gente volta um pouquinho nesse texto aqui, Paulo encabeçou o apedrejamento de Estevão, né? E é um texto também que mexe muito comigo, né? Porque Estevão, quando ele cai, né? Ele fala, Senhor, que esse pecado não seja contado para eles, né? Assim, um ato de misericórdia, ou seja, ele estava sendo apedrejado, né? E eu fiquei pensando até um tempo assim, será que aquela oração, né, foi uma semente? Porque aquele homem ali, naquele momento, sendo apedrejado e Estevão clamando para que Deus não colocasse aquele pecado para eles, né? E, de repente, 2 capítulos depois, a gente vê Deus querendo tanto a vida de Saulo, né? Isso é uma coisa que mexe muito comigo e que me dá esperança que realmente, né, para Deus nada é impossível, né? A confirmação de que nada é impossível. É bem por aí, né? Se a gente for olhar para o segundo tópico que eu coloquei aqui, o olhar de Ananias, né? Aleluia. Igual você comentou, quantas pessoas a gente olha e fala, ixi, esse não vai, esse aí acho que nem um milagre resolve, né? E que bom que os nossos olhos não são os olhos de Deus. Que bom que a nossa visão não é igual à visão de Deus. Eu costumo dizer que ele já vê o futuro, ele já sabe quem a gente pode ser lá na frente, ou quem realmente ele nos fez para ser. E que as nossas escamas também caiam, assim como a de Paulo, mas que dura missão teve Ananias, né, nessa história. Ele vendo irmãos que foram mortos, né, pessoas que Paulo perseguiu, e de repente Deus vai para ele e fala, olha, sabe aquele Saulo? Aí ele fala, com minhas palavras, né, não brinca, Senhor. Não, aquele, Deus fala, é aquele, vai lá e coloca a mão sobre a cabeça dele. E quantas vezes a gente vê pessoas na rua, os nossos inimigos, pessoas que a gente não gosta, ou pessoas que a gente olha e fala, nossa, esse não tem futuro. E Deus toca no nosso coração, vai lá. Diz que Jesus ama ele. Vai lá, dá uma oferta na vida dele, paga alguma coisa pra ele e a gente reluta. A gente não faz o que Deus pede, né? A gente vê também a obediência de Ananias nessa história, né? Ele relutou, mas Deus mandou, ele foi. Imagina esse homem entrando no lugar que Saulo estava. Se tava ele com documento para matar todos os cristãos e mais os companheiros dele. E Deus fala, vai lá na rua e faz o que eu tô te mandando. Então, nessa história também a gente tem que refletir os nossos olhos sobre as outras pessoas, que não é uma verdade absoluta, nosso olho é julgador. Não cabe a nós julgar o que as pessoas fizeram, quem elas eram. Cabe a nós entender que a graça de Deus veio para todos. E muitas vezes a gente se coloca na mesma posição que Ananias, né? Porque é como se a gente tivesse que lembrar, né? Aqui na passagem ele fala, Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem. E muitas vezes a gente é assim com Deus, né? Às vezes Deus fala pra gente perdoar alguém, né? E a gente parece que quer lembrar o Senhor do que aquela pessoa fez, né? E Deus quer isso de nós, né? Esse lugar de rendição, né? Esse lugar de vaso, né? E muitas vezes quando a gente vai caminhando com Deus, né? O nosso coração acaba, querendo ou não, né? Alguns momentos, né? Julgando, ou nossa, será mesmo, Senhor? E Deus, a todo momento, confrontando a gente de que o que Ele fala é soberano, né? Então, a obediência realmente gera frutos, né? E aí a gente tem Paulo, né? Obediência e, nesse caso, a coragem também, né? Porque ir lá onde um perseguidor estava, Ananias teve que ter coragem. Que é a palavra de Deus, né? Que é a inspiração que Deus nos fale, nos dê coragem para sempre fazer o que Ele nos pede. E outra parte dessa história, né? Não dá para esquecer que Saulo ficou cego por 3 dias. Acho que ele nunca tinha sido cego antes. E, na verdade, ele teve que passar por uma transformação. Eu costumo dizer que ele teve companheiros que teve que cuidar dele durante 3 dias. Onde ele não comeu, não bebeu, mas ele teve que ser levado até onde ele precisava chegar e ficar lá. E o quanto Deus, nas nossas dificuldades, na nossa transformação, acredito que cada um que encontrou o Evangelho, encontrou Jesus, ele passou por uma transformação, seja ela através da dor, seja ela através de um derramar de amor, né? Nem todo mundo foi pela dor e glória a Deus por isso.
Alguns foram pela dor e também glória a Deus por isso, que é o caso de Saulo, né? Mas o quanto é importante sempre ter pessoas que vai cuidar da gente. Os companheiros dele podiam ter abandonado na estrada. Quem vai falar o contrário, né? Ah, deixa ele aí, ficou cego, vai ser um peso a mais para nós. Então é importante a gente sempre saber com quem a gente está andando. E resistir à transformação, né? Porque Deus às vezes vai nos pegar de uma forma que a gente não vai entender, vai doer. Ele faz de um jeitinho que a gente aprende, né? Um jeitinho todo especial de Deus. Ele conhece o nosso coração. Então, de novo, né? Se muitas vezes tem aquela pessoa que você acha que Deus não pode, porque muitas vezes a gente começa a ver as coisas, um filho, um marido, um sobrinho, um tio, que já foi longe demais. Você fala, nossa, mas o que será? Às vezes a pessoa já passou por tanta coisa, né? Tribulação em cima de tribulação. A pessoa já passou por tanta coisa. Você fala assim, mas o que mais pode acontecer com essa pessoa, né? Pra ela aprender, pra ela se inclinar pro Senhor, né? E Deus tem um jeitinho todo especial, que é o jeitinho de Deus, né? Então, eu tenho certeza que Deus sabia o que faria, né? Paulo pensar ou, enfim, se impressionar, né? E foi, no caso, a cegueira, né? E alguém chegar lá e operar esse milagre, né? Essa palavra é muito poderosa e nos coloca numa posição de humildade, né? E todas as coisas lindas que Paulo fez depois, né? E é isso, né? A motivação é errada, né? Então, ele tinha esse ímpeto de coragem, né? A ponto de morrer por uma causa, né? Mas o propósito dele não era morrer pela própria causa dele, né? E sim pela causa que ele foi criado para dar a vida, né? Que é a causa de Cristo, né? E Deus foi lá e resgatou ele. Glória a Deus por isso. A gente pode ver nessa história que um encontro com Jesus pode mudar tudo, né? O quanto a mentalidade desse homem não mudou com um encontro. Jesus fez lá, ficou cego, tudo, mas na nossa vida, às vezes, um encontro com Jesus pode mudar tudo. Mudou totalmente a história do caminho dele, né? A Bíblia fala que ele ficou ali com os discípulos, ele mudou tudo na vida dele. Então, que você que está nos ouvindo, que esse encontro com Jesus possa acontecer na sua vida. Você vai ver que esse encontro pode mudar tudo. E como você disse, né, Deus tem formas diferentes de trabalhar. Teve discípulos que ele só passou e falou, vem, e o pessoal foi. Pedro, ele foi lá, fez a pesca milagrosa. E Paulo, né, teve que passar pela cegueira 3 dias, né? E depois de 3 dias, como se diz, é como se Jesus tivesse ressuscitado para ele. A luz se abriu novamente. E esse encontro com Jesus tende a acontecer na nossa vida de forma diferente. Não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito de falar é assim, assim desenhado. Deus vai tratar com cada um de forma individual. E isso é maravilhoso nas coisas de Deus. E como eu disse, né, nem todo mundo precisa ir pela dor. E que seja assim na sua vida. Não espere a tempestade, não espere a dor, não espere a cegueira, não espere morrer para Deus ter que ressuscitar. Que se você está ouvindo isso, encontre esse Jesus o mais cedo possível, que a coisa não tá boa nesse mundo, né? A gente vê várias coisas acontecendo, coisas más, pessoas más, e o quanto esse Jesus nos faz falta se não tiver. Porque problemas e dificuldades vêm para todo mundo, mas no nosso coração, pelo menos no meu, enche de esperança saber que tem algo maior. Tem um céu nos esperando, tem um paraíso, e que não é conquistado por nós, é conquistado pela graça de Jesus, porque o preço já foi pago por ele e não pode ser comprado, não pode ser negociado. É só se derramar aos pés dele, né? E exatamente, Fê. E saiba que para Deus nada é impossível. Nada para Deus é impossível, não importa qual seja o tamanho do seu pecado ou quão longe você andou do Senhor. Para Deus nada é impossível. Deus te ama e Deus te quer, e no momento que você decidir que você quer recomeçar, entregar a sua vida para Jesus Cristo, Ele faz tudo novo de novo. Então, eu sei que tem muita gente que, né, pensa, ai, né, igual a gente costuma ouvir, né, quando eu largar isso, quando eu largar aquilo, quando eu ajeitar aquilo, não, é do jeito que você tá, como você está. Jesus só precisa que você dê um passo em direção a Ele. E muitas vezes esse passo pode ser seu, muitas vezes o seu passo pode ser continuar orando pela pessoa que você deseja ver, assim como o Saulo transformado em Paulo. Deus só precisa que você dê um passo e que você continue.
Porque para Deus nada é impossível. Eu sei que muitas vezes tem pessoas, né, que vão longe dos caminhos do Senhor e pensam, mas Senhor, eu já vim até aqui, como que eu vou voltar? Voltar voltando, né? Não se importe com que as pessoas, muitas vezes, né, tem pessoas que têm medo do julgamento, né, da igreja, né, tem medo de como vai ser olhado, vai ser recebido. Para Deus nada disso importa. Para Deus importa o seu coração quebrantado, contrito diante dele. Então que essa palavra, né, de perseguidor a um dos maiores apóstolos, né, que a gente conhece, te motive que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele te ama e ele te quer. E a gente vê que tudo que Saulo viveu, né, eu acredito que na vida dele anteriormente, essa transformação, ou seja, tudo que a gente passa, tudo que a gente aprende, seja bom, seja ruim, aquilo vai virar lição para o nosso futuro, né? A gente fala, nenhum problema Deus derrama sobre nós que não queira nos ensinar algo. Nenhuma tempestade vem na nossa vida que não tenha luz, sabe, depois dela. É sempre pra gente aprender, sempre pra gente progredir, sempre pra gente crescer. E a transformação, ela sempre vai vir para aqueles que buscam, para aqueles que querem, para aqueles que têm o coração aberto, porque igual você citou, Saulo fazia as coisas que ele fazia com vigor, com amor. A motivação estava errada e o lado que ele estava errado. Mas ele já era de se admirar, a garra, a disposição que ele tinha para fazer aquilo. E que isso sirva de lição para a nossa vida também. Tudo que a gente passou, Deus vai transformar e vai nos dar testemunho de coisas do nosso futuro, para que outras pessoas possam entender que aquilo que eu fui, eu já não sou mais e hoje eu sou nova criatura em Deus. Aleluia. Que possamos, sabe, com cada história aprender mais também sobre a Bíblia, buscar esse entendimento para que possamos você, todo mundo caminhar em uma direção. A gente fala que o evangelho ele é para nós até chegar em nós. A hora que ele chega em nós, ele já não é para nós, é pro outro. Então que possamos ser a luz, né? Essa luz que brilhou depois que Ananias colocou a mão, essa luz de Jesus na vida de outras pessoas. Amém? Amém, Fê. E uma coisa que você disse, né, que é muito interessante, que as coisas que a gente passa, né, antes, né, é um testemunho, né? E muitas vezes a gente recebe autoridade naquilo que a gente supera, né? Então, às vezes a gente passou uma coisa muito ruim no mundo, né? E a gente pensa, nossa, quão vergonhoso é isso, mas naquilo que você superou, naquela dificuldade que Deus te tirou, naquele vício que você superou, Deus tá te dando autoridade naquilo, né? Pra você falar pra outras pessoas, olha, se eu conseguir, você consegue. Se Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua vida. Então, Deus é tão bom, tão misericordioso, que além de lavar e remir a gente, Ele coloca autoridade na nossa mão, autoridade sobre as nossas palavras, pra que a gente venha derramar isso na vida de outras pessoas, né? Então, no Evangelho, tudo é ganho, né? Até os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, no fim, elas são para a glória do nome de Deus, né? Para que venha alcançar a vida de outras pessoas, né? E se a gente for analisar, Saulo perseguia e matava, né? E o quanto ele se tornou um manso depois. Aleluia. Ou seja, até o que a gente era, e a gente é transformado, a gente pode passar para outras pessoas. Eu era assim, eu era bravo, brigão, e hoje com Jesus eu sou calmo e que só quero paz. Pessoas que venceu o vício, né? Vamos lá, droga, cigarro, bebida. O quanto Deus transforma e aquilo pode ser testemunho para outras pessoas, né? Toda transformação que Deus quer causar em nós, como eu disse, é assim como o evangelho, não é para ficar só na gente. É para ser um testemunho para edificar outras vidas e transformar. Que a gente está indo na direção do céu, amém, espero chegar lá. E que a gente possa levar cada vez mais pessoas junto. Não vamos ser egoístas com o que Deus nos deu. Vamos, como se diz, passar para outras pessoas, né? Coisa boa a gente tem que passar. É isso, palavra abençoada e poderosíssima, né? E que vocês possam refletir nessa palavra e manter ela, né, nos seus momentos de oração. De novo, já chorei muito lendo esse texto, porque ele me confronta, ele me quebra e ele me lembra que para Deus nada é impossível. Nenhuma pessoa que você está colocando em oração é impossível para que Deus venha alcançar a vida dela. Amém. E fica essa nossa mensagem para você. Como ela disse, nada é impossível para Deus. Que você tenha um encontro com Jesus e esse encontro te transforme de tal maneira que você não vai ser reconhecido.
as pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e o que Ele pode fazer através da sua vida. Que essa presença, essa graça de Jesus possa chegar até você, chegar até a sua casa e que a sua casa sinta essa transformação. Eu fico imaginando as pessoas que viram Saulo depois que foi transformado. Quem é esse novo homem? O que aconteceu com ele? E a admiração que ele recebeu depois. Amém, glória a Deus, que assim como o Fê disse, né, que essa transformação, que essa mesma transformação que Deus derramou sobre a vida de Saulo, Paulo, que ela chegue até a sua casa, a sua vida, a sua família, aleluia, as pessoas do seu trabalho, que esse mel da palavra do Senhor esteja sempre sobre a sua boca, azeite sobre a sua cabeça, e que muitos Saulos, Paulo, por meio da sua vida, assim como foi por meio da vida da Ananias, sendo instrumento, estejam por aí pregando, falando e levando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um refrigério. Muito prazer ter você aqui conosco. Esperamos você no próximo.